Oi pessoal, tudo bom? Hoje vou apresentar para vocês o Estatuto Familiar. Vou mostrar um modelo aqui. O que é o Estatuto Familiar? A gente comentou sobre esse estatuto em alguns vídeos e eu expliquei que a família ter um estatuto pode ajudá-la em um possível processo, como também pode clarificar, deixar muito mais evidente aquilo que ela acredita. O Estatuto Familiar, ele se assemelha a um estatuto de uma escola confessional. Uma escola confessional, ela diante da Constituição que nós temos no Brasil, ela tem a liberdade de escolher não ensinar algumas coisas que ferem aquilo que ela crê, e ela tem isso tudo determinado em um estatuto. É o estatuto que vai blindar ela, dizendo assim: nós cremos nisso daqui, ou um documento parecido com o estatuto, e nós não ensinaremos isso daqui. Inclusive nessa reunião que teremos agora em janeiro de 2024, né, onde a cúpula da educação no Brasil vai se reunir, né, no Plano Nacional de Educação, que vai valer de 2024 até 2034, eles querem mudar isso, eles querem tirar esse poder da escola não ensinar algumas coisas, eles querem obrigar as escolas a ensinar gênero. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado e provavelmente isso vai passar, a gente vai ter que ver aí o que vai acontecer. Mas esse estatuto, vou apresentar para vocês aqui, ele está disponível para as famílias da nossa comunidade e ele tem como objetivo, principalmente, deixar muito claro para a família aquilo que ela crê. O estatuto basicamente vai nortear, por exemplo, o planejamento, o estatuto vai nortear a compra de material, o estatuto vai deixar claro aquilo que a família crê, o estatuto vai dizer, inclusive, que ela é signatária, por exemplo, a usar materiais que são alinhados à BNCC, porque para um possível processo aquilo ali pode preservá-la. O estatuto ele vai deixar claro todo o processo de educação no lar. Então, muito mais do que esse documento possa servir para um possível processo, esse documento ele vai deixar claro para mim o que eu acredito. No que eu acredito. Então, ele vai dizer, poxa, eu me comprometi a usar materiais alinhados à BNCC, por exemplo, e eu não estou utilizando. Eu me comprometi a me encontrar com outras famílias e eu não estou fazendo. Eu me comprometi a fazer tal coisa. Então você consegue monitorar isso na sua vida, você consegue monitorar isso no seu lar. Dentro da nossa comunidade, a gente tem um vídeo explicando ponto por ponto desse estatuto. Por exemplo, a gente tem o preâmbulo, a gente tem o artigo 1, que é a crença familiar. Por exemplo, você cria em gnomos, você vai poder alterar isso aqui. Porque a gente coloca aqui, por exemplo, os 5 solas da Reforma Protestante. A gente coloca aqui também os valores da família. Por exemplo, vou ler. A família tem seus valores alicerçados nas virtudes bíblicas. Amor, fé, esperança e assim por diante. 2.2. Cada membro da família é encorajado a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus através do estudo diário da Bíblia. Ou seja, eu sei que depois que eu definir que diariamente eu vou desenvolver isso, como que eu estou fazendo? Eu tenho lido a Bíblia diariamente, eu tenho feito culto domiciliar diariamente, e aí vamos lá, artigo 3, educação domiciliar. A família escolhe a educação domiciliar como meio de proporcionar uma educação formal, confessional, cívica e cristã para seus filhos. Então, a gente tem aqui definido, artigo 4, responsabilidade da educação formal. E aí a gente tem vários pontos cada artigo desse. Cumprimento dos requisitos da BNCC, uso do sistema Mackenzie de ensino e materiais do currículo Grama, ou seja, aquilo que a Educalar proporciona para os seus membros. E aí você vai fazer aí na sua casa algo semelhante. Isso aqui deixa muito claro para a família naquilo que ela crê. Então, possivelmente, se ela tiver que se apresentar para um promotor, para um conselheiro tutelar, conversar com o juiz, conversar com alguém da área de educação, ela vai ter claro aquilo. O que nós sugerimos? Que isso aqui fique na geladeira, que isso aqui fique em algum lugar onde a família possa ler frequentemente, principalmente nos primeiros meses. Primeiros meses, toda semana vai ler o documento, vai revisar, vai ver se aquilo que está escrito realmente acontece, porque é importante que tudo que está nesse documento aconteça no lar. A gente não pode simplesmente escrever um estatuto familiar e não cumprir o estatuto familiar. Se precisarmos mudar, a gente pode mudar. Contudo, o que orientamos é que alguns pontos-chave não devem ser mudados. Por quê? Eles são alinhados à Constituição brasileira, eles são alinhados ao que a gente tem de legislação hoje. Salvo essa questão de educação domiciliar que não tem legislação, todo o resto tem uma lógica, tem uma estrutura que tem como objetivo preservar a família. Por exemplo, eu não posso escrever no meu estatuto familiar, não utilizarei nenhum material alinhado à BNCC, porque eu não acredito na BNCC como muitas famílias querem fazer. Eu sou adepto do unschooling. Se isso foi considerado crime,
Como pode eu querer escrever isso no meu estatuto familiar? Não posso, certo? Então a gente tem que ter consciência do que está escrito e saber o que eu posso e o que eu não posso, e aquilo que eu posso, que está escrito, tem que acontecer na minha casa. Então eu estou apresentando para vocês isso, sugerindo inclusive que vocês tenham um estatuto familiar, e se você é membro da nossa comunidade, você tem acesso a isso daqui, você pode fazer uma cópia, você pode alterar para sua família, e dentro do nosso portal você ainda tem um vídeo explicando o que você pode, o que não pode, apresentando cada detalhe aqui, e aí você tem ali a oportunidade de fazer as adaptações necessárias para sua família. Tenha clareza daquilo que você acredita, tenha clareza daquilo que acontece no seu lar e aquilo que deveria acontecer. Então esse estatuto ele pode gerar essa clareza, mostrar as métricas que precisam ser avaliadas. Por exemplo, vou ensinar a Bíblia diariamente. Como? Como? Então a gente tem que responder. Estou ensinando, eu não preciso ter isso escrito no estatuto, mas para mim, como eu estou cumprindo aquilo que eu escrevi? Eu estou usando materiais alinhados à BNCC. Como? Qual é o material que você está usando? Qual é o currículo? Eu estou fazendo encontros semanais com outras famílias. A família escolhe a educação domiciliar como meio de proporcionar uma educação formal. Beleza. Educação formal, de 4 a 17 anos. Confessional. O que é confessional? Material confessional. Eu preciso de um currículo confessional. Cívica, cristã para os seus filhos. Ou seja, cada ponto desse, ele tem um como. E aí, esse como vai fazer a nossa prática diária ser exatamente conforme o que a gente tem aqui escrito, tá bom? Então, nós sugerimos que você tenha esse estatuto, que você cumpra e que você de fato viva aquilo que você escreveu para preservar a sua família e para ter clareza daquilo que você deseja fazer no seu lar, tá bom? Espero que tenha ajudado. Fiquem com Deus. Um abraço.